Olá, bem-vindo a mais um programa, mais um podcast de comunicação executiva. Sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação, e agora com o nosso podcast, trazendo pessoas especialíssimas que têm sempre alguma coisa para contribuir com o cenário aí corporativo, com o mundo de maneira geral. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre a Indelta. Indelta não é apenas uma empresa. Indelta é uma comunidade diversificada e inovadora, com uma visão extraordinária. E a sua missão vai além do convencional, porque ela busca impactar uma mudança global através de iniciativas locais, de apoio aos microempreendedores, criando uma condição de rede. E para falar sobre a Indelta, nada mais, nada menos do que o Francisco Martinez. Seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado. É uma honra recebê-lo aqui em nosso podcast. Muito obrigado, Reinaldo. O prazer é todo nosso. Muito obrigado pela oportunidade. O Francisco, ele é dessas pessoas que fazem a diferença no mundo. Por onde ele passa, ele deixa sempre um rastro positivo, otimista, aquela pessoa que tem o dom de incentivar, de motivar. E nós vamos saber um pouco sobre ele, sobre a vida dele. Ele é sócio-diretor e fundador, né, da Indelta, e traz consigo essa trajetória singular, porque cruza entre engenharia e administração. E nessa junção, claro, uma pessoa muito visionária em termos de tudo organizado, tudo certo, proveniente da própria estrutura da formação em engenharia, que é essa visão mais lógica, coerente, consistente, em termos de tudo, uma visão cartesiana, com esse lado apaixonado de transformar a vida das pessoas e crescimento, apoiando as pessoas no seu processo de desenvolvimento. E a sua paixão, vocês vão perceber isso aqui nesse bate-papo, reside na construção de ventures, de alianças estratégicas, conectando empreendedores, investidores e empresas para desenvolver empreendimentos colaborativos. Essa palavra colaborativo tem tudo a ver com o Francisco Martinez, vocês vão perceber isso também. E com mais de 4 décadas de experiência, ele tem ajudado as pessoas e todos os processos nesse sentido de fazer com que as pessoas, ao se envolverem com a Indelta, consigam os seus melhores resultados. Francisco, antes de mais nada, queria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua trajetória, para que as pessoas que estejam nos vendo aqui agora tenham um pouco de noção, além do que eu falei aqui, de quem é o Francisco. Eu acho que a melhor definição porque eu sou é uma alma inquieta, né? Eu tive sempre essa inquietude desde garoto, mas eu também descobri muito cedo, e sem ter um nível pleno de consciência, de que a gente, para viabilizar as coisas que a gente não consegue fazer sozinho, é muito importante a gente trazer outras pessoas para sonhar o mesmo sonho. E a história começou com uma série de oportunidades que nasceram por conta da educação do meu pai. Eu costumo dizer, eu fui um pai mais frouxo, né, com os filhos, né, muito de tudo. E meu pai, apesar da condição boa, não facilitou muitas coisas para mim, né? Uhum. Então, eu tinha alguns sonhos. Por exemplo, eu queria ter um Autorama, que era um brinquedo que muitos garotos tinham lá, e eu não tinha esse brinquedo. Então, com 10, 11 anos de idade, eu fui batalhar para conseguir algum dinheiro, fazendo bico com vô, com vó, né, para conseguir. E, graças a Deus, consegui comprar esse Autorama. Mas aí o grande sonho passou a ser montar a maior pista de Autorama que eu pudesse. E como é que vai fazer isso se eu tinha tido até dificuldade do primeiro, né? Então, juntando alguns colegas, né, nesse mesmo sonho, nós conseguimos viabilizar a maior pista do bairro, trazer todos os brinquedos. Alguns falaram não, né? Tem sempre alguém que não quer. O meu é meu, não vou compartilhar. Então, daí nasceu um aprendizado extraordinário, porque não só tecnicamente a gente teve que viabilizar uma série de coisas, né? Que você imagina garotos de 11, 12 anos viabilizar, mas uma série de outras questões do tipo, bom, agora está na tua casa, né? Na minha casa. Uhum. A gente pode entrar aqui qualquer hora na sua casa, porque isso aqui é uma pista coletiva. Então, A gente começou a cobrar ingressos. criou uma série de questões sociais também que a gente teve que lidar. Mas depois disso, nós viabilizamos a primeira moto,
o primeiro kart, né? Então, tudo aquilo que a garotada sonhava em ter e que Quer dizer que ninguém então, conseguia sozinho, esse espírito então vem de lá de trás. lá de Você trás. descobriu já, está na veia, está no DNA, está no sangue, então essa visão porque é uma palavra que ressalta toda vez que se fala com você e as pessoas que têm essa oportunidade, eu diria esse prazer, você fala sempre em uma visão colaborativa, em prol do bem comum. Essas são Sim. palavras que você parece que são o seu mantra, certamente contém essas duas palavras. O que significa e o que você trouxe para a Indelta, a partir dessa sua experiência lá de trás, certamente teriam tantas outras experiências que mostram esse tipo de visão empreendedora, de colaboração, e como é que você trouxe isso depois para a Indelta? E dessa transição de toda a sua vida, toda a sua estrutura para chegar, você teve muitas atuações aí na vida profissional, como executivo também, em grandes organizações, e como é que você, depois dessa visão toda, trouxe para a Indelta essa visão, talvez assim, de apoiar e ajudar as pessoas e não ficar só num trabalho limitado, de repente, assim, todo mundo ganhar nesse processo de colaboração? Isso é muito legal essa tua pergunta, porque você imagina, quando a gente estava nessa situação, ninguém fazia conta, né, de falar, pô, eu estou colaborando com mais hora, menos hora para esse empreendimento, ou eu trouxe tal ferramenta. Nesses modelos de rede, basicamente rede é como se fosse um hardware, né? Eu acho que mais importante que a rede é a criação de uma comunidade. A diferença entre comunidade e rede é que a comunidade cria vínculos, né? Então, o vínculo entre as pessoas nasce muito dessa generosidade, de olhar pelos outros, né? E num grupo, quando está todo mundo olhando pelos outros, você não tem que se preocupar, porque está todo mundo olhando por você, porque acaba sendo a característica daquele grupo. Então, respondendo à tua pergunta, esse ambiente com alto propósito focado no bem comum, ele é fundamental, porque o que a gente percebe é que muitas organizações, a gente acaba vendo que o ambiente é tóxico, justamente porque as pessoas não estão olhando o bem comum. Então, está olhando a performance quase individual, ou aquele pequeno grupo, e não está olhando o todo. Acho que a diferença, quando você tem um ambiente que tem muito mais foco no bem comum, as perspectivas e a própria performance fica muito melhor, né, de Isso, Francisco, realizações. parece uma mudança de mentalidade, mindset, de assim, como é que lida com isso? Eu confesso, sim, porque eu também tenho o prazer de ser um dos associados da Indelta Business. Fiquei encantado conhecendo principalmente o Francisco, depois o Mark também, viraram meus amigos, meus irmãos nessa jornada. E começou a vir essa história assim, trabalhar em rede. De uma maneira ou de outra, sempre lá tinha alguma coisa, sempre procurei ajudar outras pessoas, sempre procurei trazer pessoas, vamos fazer negócio juntos. Mas era uma questão muito limitada. E de repente eu entro no espaço onde assim isso é a linguagem comum, onde a gente vive, vibra com isso e todo mundo faz isso em alguma situação dessa natureza. Aí eu falei, poxa vida, como sabe aquela sensação de que você vê um panorama se abrindo, de repente assim, olha, que mundo novo é esse? Que perspectiva é essa? Você enxergou isso e você entende isso como uma tendência do mundo ou você entende que você vai fazer com que as pessoas mudem em função de dor ou amor? Não tem como a gente também não estar aberto para essas possibilidades, porque vivemos num mundo onde assim tem toda uma quantidade imensa de possibilidades, mas existe também uma escassez e aí buscas cada vez mais em relação a sucesso, prestígio, crescimento, desenvolvimento, a concorrência acirrada. Aí entra aquela história, né, do oceano vermelho e oceano azul. E como é que você então cria essa condição? Como é que você vê essa transposição, Francisco, da própria Indelta como sendo uma propulsora dessa nova mentalidade, dessa nova filosofia de vida, talvez, e das organizações? Eu acho que você falou algumas palavras bem importantes, né? Eu acho que a gente, como ser humano, a gente precisa muito estar dentro de uma ou mais comunidades, né? Esse sentimento de pertencer, né? De a gente se importar pelas pessoas e ser importante para as pessoas, eu acho que uma necessidade humana, né? E, e esses sistemas, quando você fica muito individualizado, né, sistemas focados em restrições, isso gera escassez. E todos os modelos em rede, né, focados em comunidade,
eles vão para o campo da abundância. E isso tem modelos que embasam essa questão, né? Você consegue medir o campo potencial, por exemplo, de uma rede ou de uma comunidade. Lógico que depende de como você forma essa rede ou comunidade, né? Você pode ter uma rede mais centralizada ou descentralizada ou distribuída. Então, no nosso caso, a gente opera como uma rede distribuída, né? Esse modelo físico, né? Esse arranjo que integra business developers, né? Esses profissionais, executivos que gostam de desenvolver negócios em vários estágios, vários mercados, com investidores, com empresários e empreendedores, né? Então, quando você une essas 4 populações dentro de um propósito comum, Investidores, empresários. empreendedores, e uma figura muito importante que são os desenvolvedores de negócios, business Tá. developers, né? Se você não tem essa figura, você tem muita originação, mas depois não tem a realização, né? Então, essas pessoas, elas fazem parte da estrutura que faz acontecer, né, os negócios dentro da Endeavor. E a gente juntou uma série de elementos além dessas populações, né? Porque um ecossistema, para ele ser minimamente viável, ele tem que definir bem os atores, ele tem que ter as tecnologias e os processos, e uma terceira coisa muito importante são os business models, né? Como você faz as partes se relacionarem no campo dos negócios, se remunerarem com as diferentes funções, né? E, além disso, a gente tem a estrutura física, que são os 9 business centers, 7 em São Paulo, 2 no Rio, e esses business centers nasceram já da união, na partida, né, entre a Integra Global e a Delta. Então, aqui já tem um primeiro exemplo de quando você une recursos, como você exponencializa. A gente até brinca que o nosso grande objetivo é transformar metro quadrado em business ao cubo, né? Isso merece repetir. Talvez um dos grandes objetivos da Indelta é transformar metro quadrado em business ao cubo. Exatamente. Porque o que acontece? Agora, depois queria que você falasse um pouquinho também, aproveitando o embalo, Aham. exemplos práticos, porque uma coisa é falar filosofia, estamos sonhando com isso, não, estamos realizando, já temos bons resultados em relação a isso, que você pode até ilustrar o que você acabou de falar com alguns exemplos que você já tem observado e até não só participado, mas orientado para que essas mudanças de fato tenham ocorrido. Perfeito. A gente tem como estrutura de negócio 6 áreas. Uma área de desenvolvimento de pessoas, que está cada vez mais forte dentro da Endelta. Então, isso significa ajudar as pessoas a, eventualmente, fazer transição de carreira, de um modelo mais dependente para um modelo mais independente, mais autônomo. A gente tem um Talent Center, que está sendo desenvolvido cada vez mais. A gente tem uma série de treinamentos para a formação de business developers em diferentes áreas, né? Inclusive com certificação, essa era muito importante para nós. A gente tem uma área de desenvolvimento de negócios, que atua com múltiplos mercados, negócios em diferentes estágios. Essa é a Endelta Business, né? A que lida com pessoas é a Endelta People. Nós temos a Endelta Spaces, que cuida da infraestrutura física, né, dos business centers, mas também de um espaço digital de trabalho, que está sendo lançado agora. A gente tem a Endelta Capital, que ela estrutura veículos de investimento, provê soluções de capital, ela faz a gestão dos nossos veículos de investimento, tem inclusive um que a gente se associou ao Parque Tecnológico Itaipu para montar, focado na área de energia, cidades inteligentes. A gente tem a área de tecnologia, a Endelta Tech, que é a nossa aceleradora. Ela acelera todos esses empreendimentos em estágio inicial, ou até também um estágio um pouquinho mais avançado. E também tem a Endelta Wealth, que é o Family Office, que tem lá 172 famílias, tem 1,3 bi sob gestão. Então, quando você une todos esses elementos dentro de uma estrutura, você tem um campo potencial extraordinário. Então, por intermédio dessa estrutura e das nossas investidas, hoje a gente tem plugado na plataforma mais de 90 mil empresas, a gente tem dos veículos de investimento, a gente acabou de fazer um investimento na Blocks, então a gente
A partir daí, tem uma área de contato com 50 mil investidores, mais de 300 gestoras de investimento, as famílias, né, que têm uma boa liquidez e estão buscando oportunidades. Então, Reinaldo, isso tudo para dizer o seguinte: a gente acredita numa equação de riqueza, que é a seguinte: riqueza é valor vezes alavancagem. As pessoas, muitas vezes, Valor vezes vezes alavancagem. alavancagem. Isso é Essa importante para você que está nos assistindo e vendo, é, porque é claro que toda essa apresentação do Francisco tem a ver com você. Tem a ver com você como investidor, tem a ver com você como empreendedor, tem a ver com você que é um sonhador. Pessoas que desejam mais, você que é um consultor, você que é um professor, você que é uma pessoa que está numa condição de vida e onde você está assim, e agora o que eu faço da minha vida? Cara, é em Delta. Então, na medida que você tiver essa percepção, aqui é um começo, aqui é um, sabe, aquela frutinha, aquele sabor, aquele aperitivo, para você perceber e deslumbrar assim uma perspectiva que pode ser a mudança da sua carreira, pode ser o seu sucesso, pode ser a sua felicidade, pode ser, enfim, todo um progresso que talvez você tenha almejado e não tenha conseguido de outra forma. E a partir dessa condição toda, dessa mentalidade, dessa visão de pessoas como Francisco, Mark, toda a diretoria nessa visão da Indelta, transformar a sua vida e a vida, claro, das pessoas que estão diretamente ou até indiretamente vinculadas a você. Tem sentido isso que eu falei, não tem, Francisco? total. E isso ilustra, né, o poder coletivo, né? Inclusive, a própria inteligência coletiva, ela é muito mais assertiva do que qualquer inteligência individual. Uhum, Mas voltando à equação, né, da riqueza, valor vezes alavancagem, o nosso grande papel é descobrir os valores nos empreendimentos, né, nas pessoas, e todos nós temos, né, uhum. valores potenciais que podem ser desbloqueados, né, e usar a estrutura de alavancagem coletiva, que é poderosíssima, para gerar riqueza. Riqueza no sentido amplo, né? A riqueza ela não é só material financeira, é riqueza de conexões de alto nível, é riqueza de aprendizados, é riqueza de possibilidades, né? Então, essa é a riqueza de uma forma muito mais ampla e muito mais bacana, né? Que cada um E de um nós pode ponto que desenvolver. você não falou ainda, mas que está de uma maneira emoldurando todo esse processo, que são os valores fundamentais que você falou, de compartilhamento, de bem ao próximo, bem comum, de coletividade, rede, etc. Mas quais são os valores que sustentam toda essa estrutura, Francisco? O nosso grande propósito, que embasa tudo isso, se resume nessa frase aqui: é gente do bem fazendo grandes negócios para o bem comum. Gente do bem, fazendo grandes negócios para o bem comum. Eu gostaria que você guardasse, até anote isso daqui e faça uma associação direta com o Indelta Business, para É, depois, em algum momento, isso aqui vai ser útil para você. Eu, se é, fosse você, anotava aí. não, e eu queria até explicar um pouquinho, né? O que é gente do bem? É uma pergunta frequente, né? O que Uhum, define? O que a gente nota é o seguinte: quando você está num ambiente em rede, né, e subindo para uma comunidade, porque, novamente, rede é apenas uma possibilidade de combinação. sim. Comunidade é quando você tem a criação de vínculos fortes, que é o que a gente sempre quer, né? Então, quando você está num ambiente desse tipo, a pessoa que não consegue olhar pelos outros, ou o impacto que o que está sendo feito gera, né, de forma mais ampla, em geral está associado com um nível de qualidade humana mais baixo, né? As pessoas têm esse nível de qualidade humana mais alto, elas primeiro olham o que elas podem fazer pelos outros, para depois olhar para ela própria, né? Então, isso é o jeito do bem. O grande negócio é porque nós acreditamos em dois elementos fundamentais: o brilho nos olhos e estar bem, né? Então, a gente só consegue, muitas vezes, se motivar quando você foca num grande negócio. O grande negócio não é uma grande quantidade de dinheiro, obrigatoriamente, mas é um negócio que cause um grande impacto positivo, né? É isso que a gente almeja. E o bem comum, se a gente for ver o que é ética no dicionário, ética é a busca do bem comum, né? Então, todos esses ambientes que eles são mais de abundância, eles olham o bem comum, né? Então, com isso, você tem um ambiente em que as pessoas se sentem bem. Eu nunca me conformei. Uma vez eu vi um número que
que 83% dos executivos e das executivas se sentem infelizes nos seus trabalhos. 83%. Absurdo isso. Quer dizer, um número desse de infelicidade significa que tem alguma coisa errada. Na nossa visão, um dos motivos é a falta de pertencimento. As pessoas estão ali, estão trabalhando muitas vezes nas organizações, mas elas não sentem que elas pertencem de fato à organização, né? Então, respondendo à tua pergunta de alguns minutos atrás, sobre alguns exemplos, né? A gente tem empreendedores que estavam muito focados no seu negócio. Por exemplo, a gente até calculou lá o valor da startup naquele momento, né, em torno de 4 milhões, e a gente com essa visão de rede, né, de comunidade, a gente foca muito em modelos de plataforma, né? Então, a gente transformou o que era uma atividade vertical numa plataforma. E, a partir daí, a gente ajudou essa estrutura, essa startup, que atua na área de inteligência artificial, nosso querido amigo Ricardo Trentin, né? A pegar todo aquele know-how que existia nessa vertical, transformar numa plataforma tecnológica, está muito focada em gestão inteligente de edifícios, para entrar na área de logística, né? Clientes como a Toyota, toda a parte de abastecimento de linhas de produção, depois na área de gestão de fluxo de caixa, cash flow, usando inteligência artificial, depois na área de energia, né? E esse valuation da companhia se multiplicou por mais de 10 vezes em 30 meses. Então, ou seja, em termos práticos, de 4 para 40. De 4 para 40 milhões. Hoje a companhia vale bem mais do que isso. Então, esse é um modelo de geração de riqueza. Você pega um valor, né, um know-how muito bacana na área de inteligência artificial, usa o mecanismo de alavancagem para gerar riqueza, né? Então, esse é um exemplo na área de empreendedorismo, né, de startups. Mas a gente tem exemplos em pequenas e médias empresas e até de corporações que esse uso do sistema de alavancagem amplia demais os negócios. E acho que também tem um outro ponto para falar. A gente trabalha muito em desbloquear o potencial que existe nas pessoas e nos negócios. Então, a gente desenvolveu uma série de Isso merece estratégias. um reforço. Desbloquear o potencial que existe nas pessoas e nas empresas. Às vezes uma fala dessa parece tão insignificante, pequenininha, mas olha, o que significa efetivamente isso, né? Significa uma transformação, mais do que isso, uma revolução. Principalmente assim, poxa, o que eu faço da minha vida agora? Será que eu atingi um patamar? E o que você também falou, só para resgatar um pouquinho isso, Francisco, que eu entendo fundamental, que assim, até que ponto que você é uma pessoa que está feliz no seu negócio? Está feliz? Então, eu sou gerente, sou diretor, sou uma pessoa que tem aí uma grande realização, mas eu não me sinto bem, sinto que está faltando alguma coisa. E talvez esse espírito do pertencimento, de estar sendo reconhecido e valorizado no ambiente, faça talvez toda a diferença. Você vai continuando ganhando, que você ganha, até às vezes até muito mais, que a própria condição de rede facilita isso, favorece isso, mas mais do que isso, né, esse espírito da união, da integração, criando até, por que não, o espírito de uma família, de um grupo de amigos, de pessoas que se divertem juntos e crescem também juntos, não é isso? E é isso mesmo. Eu acho que essa questão do desbloqueio do potencial, do ponto de vista pessoal, a gente tem uma provocação que é assim: o que você faria se você tivesse recursos ilimitados, recursos financeiros e de estrutura ilimitados, e mais, a certeza daquilo que você escolhesse fazer seria um sucesso? A grande maioria das pessoas não conseguem responder essa pergunta, porque não pensaram nisso. E esse, na nossa visão, é o maior driver que a gente deveria ter profissionalmente, né, e pessoalmente, né? Às vezes a gente está dentro de uma organização ou um tipo de atividade que não está alinhada, talvez, com o que seja o anseio da alma, né? Então, isso ajuda muito a desbloquear o potencial das pessoas, elas fazerem a reflexão do que elas fariam nessa situação. E para as empresas, tem alguns elementos que são fundamentais. Primeiro, é ter um sonho grande, muito claro e compartilhado com todos que estão ali, né? Fazer esse time trabalhar em harmonia, né? Muitas vezes, essa desarmonia, causada até pela
modelagem, né, arquitetura de atuação dos times, da empresa, ela não favorece. Esse segundo ponto muito importante. Pois a capacidade de olhar se você está indo realmente na direção do grande sonho. Se não tiver, corrigir isso, né? Ter algum big sponsor, né? Quer dizer, a gente coletivamente, a gente é um orientador, muitas vezes, de algumas situações que a empresa precisa, né, se basear em visões externas, né, para fazer um co-design, uma co-construção de alguma coisa. Por último, esse senso de urgência, né? Cada vez mais, esse prazo apertado, o senso de urgência, são alguns elementos que a gente usa para desbloquear o potencial das empresas. E todo o poder da rede, esse poder coletivo. Então, o bacana para desbloquear potencial, seja para as pessoas ou para as empresas, é quando você se integra na rede, você passa a ter todos esses outros recursos da rede à tua disposição. Lógico, tem regras de negócio, tudo. Mas então, você entra como capacidade adicional para a rede, seja como pessoa ou como Você organização. contribui e recebe toda a contribuição de cada participante do processo. Exatamente, com esses elementos de apoio que eu descrevi há pouco. Uhum. Poxa, Francisco. Bom, eu tive o prazer e a honra, tanto que eu estou já na Endelta como associado, como participante, enfim, como sócio mesmo. Porque me encantei desde o primeiro momento, porque sempre na minha vida tive assim um espírito de fazer uma coisa junto, vamos juntar as nossas forças aqui, a gente vai buscar os mesmos clientes, mas se eu faço um esforço grande, você também faz, por que não a gente faz isso junto, enfim, mas não dessa maneira tão intensa. Por isso que eu me encantei com a Endelta e logo de início, depois que eu conheci, poxa vida, aqui olha, eu fiquei assim fascinado com tudo isso que eu vi. E participei, inclusive, de um primeiro grupo, de um primeiro trabalho chamado Business Developer, que foi criado pelo Francisco, pela diretoria da Delta. Tive o prazer de ser dessas pecinhas lá para contribuir com as pessoas do meu segmento, que é a comunicação. Mas dentro de uma estrutura muito forte, rica, com profissionais altamente capacitados, altamente preparados, inclusive o Francisco, com toda a sua experiência, o Mark e a Regina, também outras pessoas que também contribuem, o Ale Prates, ou seja, pessoas que trouxeram para essas pessoas que estavam buscando essa nova possibilidade, essa visão, uma nova condição de carreira. E já daí, dessa primeira turma que houve, estamos já programando, estão sendo programadas já a segunda turma, a partir da experiência da primeira, já com outra dimensão, talvez com outra visão mais ampla. Mas dessa primeira já houve frutos bastante significativos, né, Francisco? Quais são, assim, os resultados já dessa primeira turma de Business Developers? Isso realmente surpreendeu a gente, e até por conta disso que eu comentei no início, aqui no nosso bate-papo, né, que a gente está pondo cada vez mais atenção nessa área Delta People, né, porque a gente vê quanto a gente pode contribuir para a transformação das pessoas e dos negócios, mas quanto essas pessoas, esses negócios, contribuem para o desenvolvimento coletivo, né? A gente tem essa visão de não centralidade, né? Então, nós somos uma organização plana, a gente busca essa equal power, né? Que cada nó dessa rede, cada participante da comunidade tenha o mesmo poder, o mesmo potencial. A gente é uma estrutura sem preconceito. Quando eu falo sem preconceito, é de uma forma muito ampla, sem preconceito de ideias, de possibilidades, né? Os muito jovens com os muito mais seniors, né? É um conceito realmente que faz com que as pessoas possam liberar esse potencial. E só para dar alguns exemplos, né, desse primeiro treinamento, né, nós tivemos a felicidade de ter um dos alunos que tem um multifamily office, O Vander. o Wander Viana, que é uma pessoa extraordinária, virou um irmão caríssimo, amigo, né? E em alguns meses, o que a gente conseguiu viabilizar junto, que foi ampliação das capacidades do Family Office. O Wander até comentou, eu acho que estava na caverna, eu não sabia, né? E daí surgiu uma sociedade que a gente constituiu em Delta Capital. A partir daí, o investimento que nós fizemos na Blocks. Um outro aluno, Renato Pix, que trouxe para nós a possibilidade de atuar na área de cybersecurity. Hoje nós estamos tendo 2 eventos muito legais com a empresa dele, do Carlos Rust,
né, para a área de cybersecurity, são um dos maiores especialistas do mundo nessa área. Então, cada um dos alunos enxergou uma possibilidade de ampliação do seu potencial, mas trouxe muita coisa boa para esse conjunto, né? Então, aí vem de novo a questão da qualidade humana. Quando o indivíduo tem uma oportunidade, ele pode escolher compartilhar aquilo ou levar para algum lugar e aproveitar sozinho, né? As pessoas que têm essa visão, né, que são nível de qualidade mais alto, qualidade humana, elas têm um prazer de compartilhar. Assim, a grande satisfação é de fazer junto. É mais ou menos como se fosse uma mesa, né, em que a gente traz os pratos e todo mundo pode compartilhar aquilo, mesmo para alguém que naquele momento não tenha a disposição, né, a possibilidade de trazer, ele está comendo junto com a gente. De vez em quando a gente descobre que alguém tem um negócio muito bom e aí ele vai comer sozinho. Não é Esses, legal, né? esses sistemas também é legal falar de uma coisa que a gente descobriu, né? Quando você tem um alto propósito compartilhado, isso é tão forte, ele cria uma egrégora que ele cria um sistema autolimpante, sabe? Então, ele... Afasta quem não está no espírito e atrai pessoas É, que, de alguma maneira, têm essa visão ou aprendem a pensar de forma diferente. Eu considero assim, o meu caso também, eu não tinha essa visão tão profunda do que significa a rede, tinha aquela imagem na minha empresa, eu. Não, para com isso. De repente, assim, todo mundo cresce, mesmo que você não ganhe mais individualmente, mas você, num processo de rede, acaba ganhando muito mais, porque ganha um pouquinho de cada situação. E tem todo um processo que você acaba também sendo beneficiado. Todo mundo está trabalhando, da mesma maneira que você trabalha para o sucesso das outras pessoas, você também acaba recebendo contribuição, ajuda, apoio, sei lá, talvez um vislumbre de novas possibilidades de todo mundo que está envolvido no processo. Eu gosto, Francisco. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, nossa, eu até fiz numa reunião lá, fiz até uma questão de fazer um comentário, porque você usou uma das ferramentas da comunicação, que é a utilização de ilustrações, metáforas, exemplos. E você fez uma associação, não vou falar, só vou dar um toque para gostaria que você falasse um pouco sobre essa metáfora, porque quem está nos assistindo vai entender um pouquinho mais o que significa isso. Você fala da fazenda. O que significa isso? Em Delta, relacionado com fazenda, vocês vão começar a criar boi agora? Como é que é isso? é, Terra? Como é que é isso? isso porque não é muito fácil entender a Endelta, é, a menos que você vá e participe. Aí você vai entender porque você vai sentir tudo isso na prática, né? Mas para exemplificar, eu uso essa metáfora, né? Se a gente tivesse no agro, a gente seria o responsável por disponibilizar uma terra fértil para todos. E, na medida do possível, livre de pragas, né? É uma terra fértil, e essa terra fértil ela é resultado dessa intenção coletiva, mas, além da terra fértil, todos os elementos estruturantes lá. Então, um lugar para você desenvolver as mudas, né? Um lugar para você armazenar lá o fertilizante, um laboratório para você testar, né, essa terra, o sistema de irrigação e os silos de armazenamento, né? E cabe a cada uma das pessoas, das empresas, dos investidores que estão conosco, pegar um pedacinho dessa terra e desenvolver. E esse produto aqui, óbvio que é um produto de interesse de cada um que está lá dentro, e os frutos ali serão fundamentalmente daquelas pessoas e das empresas, mas esse coletivo dentro desta propriedade aqui, ele traz uma série de outros benefícios, né? Que muito diferente do que se você tivesse sozinho, né? Se eu tenho que fazer tudo isso sozinho, você imagina, né? Eu tenho que cuidar da terra, gerar todas essas estruturas, né? Tudo sozinho é muito mais difícil. Então, essa filosofia de compartilhamento, e aí eu acredito demais que isso é uma macro tendência. A gente tem sido procurado por empresas e organizações que começaram a perceber que elas próprias precisam se transformar numa rede, numa comunidade. Eu vou dar um exemplo, né? O diretor comercial está louco para falar
com alguém, não consegue acesso, uma pessoa que está tentando muito e tem uma possibilidade de um grande negócio ali. Como ele não está no modelo de rede, ele não sabe que o irmão do gerente de compras é primo do cara que ele está querendo falar. Então, percebe como as organizações que não estão em rede, elas escasseiam as oportunidades. Se você, dentro da tua própria organização, da tua própria empresa, se enxergar como uma rede, você já amplia muito o campo potencial. E se você pegar a tua empresa e plugar numa rede maior ainda, mais estruturada, você amplia mais ainda. O campo é exponencial, né? Essa é uma macro tendência que a gente enxerga. Bom, está sendo procurado, e até tem um caso que você também já tive o prazer de te ouvir, falando sobre uma empresa que na verdade, assim, de TI, que na verdade está sendo procurada, a Indel está sendo procurada. Antes batíamos na porta para criar condições para as pessoas conhecerem. Hoje ela passa a ser conhecida e, claro, pelos benefícios, pelo crescimento das pessoas, a Indel passa a ser procurada. E para você que está nos vendo aí, até que ponto que vale a pena conhecer? A ideia não é que você, olha, venha conhecer, estamos vendendo nada, não, que a ideia não é essa. A ideia é assim, olha, existe uma estrutura que está favorecendo pessoas. Pode ser que você enxergue isso como uma oportunidade, e por que não, vou dar uma olhadinha para ver. Depois converso com uma, duas pessoas, o Walter de Atibaia, ou o Vander, ou tantas outras pessoas que estão começando a já florescer nos seus negócios. Uma empresa de 4 passou para 40 milhões de seu faturamento, seu valor, seu valuation. Ou seja, quanta coisa está acontecendo de verdade e na prática. E gostaria também que você falasse só sobre dois aspectos para a gente ir para o nosso final de programa, que é assim, startups e também pessoas em transição de carreira que estão em uma certa condição de vida, ou foram aposentadas, saíram, de repente, o que eu faço agora? Eu tenho um potencial tão grande, estudei a vida inteira e, de repente, o mercado não absorve mais a minha competência, a minha qualidade de trabalho. E há pessoas que têm um potencial extraordinário, sabe? São pessoas que estudaram a vida inteira, de repente vão levar para o túmulo todo esse potencial, esse conhecimento, essa capacidade. E pessoas que estão sonhando em realizar os seus negócios, como as startups, né? Como é que estão assim, como é que é a visão da Indelta em relação a apoiar esses dois tipos de profissionais, ou de sonhadores? Isso é um elemento bem bacana que você está trazendo, Reinaldo, porque eu nunca me conformei com essa questão da exclusão, muitas vezes, né, de profissionais muito experientes do mercado de trabalho. Isso está chamando muita atenção, porque eu tenho visto declarações de empresas que não estão contratando pessoas com menos de 30 anos, por conta do nível de maturidade, precisa chegar pelo menos 30 anos. E muitos headhunters falam, não publicamente, que também não recomendam mais para as empresas profissionais com mais de 45 anos, né? Então, A flor da idade, são jovens ainda, né? então, nós estamos diante do seguinte quadro. A gente está vivendo cada vez mais. O IBGE fez uma declaração. Quem já fez 60 anos, a expectativa de vida cresce 2 dias por semana. Olha. Então, quem é mais jovem tem que se preparar para viver mais de 100 anos. Só interrompendo, para não atrapalhar seu raciocínio, já ouvi outro dia assim, numa palestra, estudos até científicos dizem que pessoas que vão viver 150 anos ou mais já existem no nosso meio, já nasceram, já estão por aí. E com vida ativa, mental e fisicamente. Perfeito. Então, bom, o maior potencial de realização humana, segundo alguns estudos, está entre 60 e 70 anos, é o máximo potencial. A segunda faixa é entre 50 e 60 e 70 e 80, equivalentes, né? Então, o que acontece? Se você, a partir de 50 anos, você está fazendo substituição dessa turma, você está jogando fora o maior potencial humano, né? Então, de produtividade, de realização. Nenhuma sociedade que desperdiça todo esse aprendizado, esse conhecimento, esse capital social e até disponibilidade financeira, né, e de mercado, é uma sociedade inteligente. Então, a gente precisa ter as estruturas para fazer isso. Então, a Indelta ela tem essa característica de integrar os muito jovens, né, os jovens talentosos,
com os mais seniors, com essa turma do meio, e é isso que dá a beleza do desenvolvimento dos negócios, porque a gente traz muitas vezes maturidade para quem está com energia a toda Meio não querendo tem fazer direção, e que talvez a bússola, né? eventualmente não está considerando alguns aspectos, e ao mesmo tempo a inovação e uma série de possibilidades Oportunidades. para que as pessoas possam fazer uma transição de carreira, né? Para outros modelos de negócio, possam co-investir, possam participar dessas novas iniciativas. Então, a gente tem esse propósito aí de ser uma organização, como eu falei, sem preconceito, né? Porque o preconceito ele escasseia, e dentro de um modelo de abundância você não pode escassear, e a gente faz isso na prática. Então, o convite que a gente faz, Reinaldo, né, para as pessoas que quiserem conhecer mais, a gente tem um treinamento que é o Business Developer em Rede, que é um treinamento de um dia, que depois a pessoa participa nas rodadas de negócio e outros seminários e tal, para a pessoa ter uma vivência do que é, né, trabalhar em rede, desenvolver negócios em rede, qual é esse campo de possibilidades, tudo. Isso a gente recomenda fortemente para quem quiser ter essa experiência na prática. Francisco Martinez, que honra, que orgulho ter você aqui, abrilhantando o nosso trabalho. Claro, isso vai ser compartilhado aí com o mundo afora, em função da quantidade de informações, do rico conteúdo que você traz, e ainda mais desse novo modelo de possibilidades de negócios que é propiciado por você, principalmente você, como sócio fundador da Indelta Business, com toda a diretoria que você organizou também, as pessoas que estão no entorno envolvidas e também comprometidas com essa mesma filosofia. Você falou uma coisa aí no meio que tem a ver com isso, né? Se você é esse tipo de pessoa que está aberto para esse tipo de possibilidade, esse é o lugar certo. Se você pensa do jeito tradicional, antigo, tá bom, vai continuar do seu jeito, talvez assim limitado, depois frustrado por não ter tido, pelo menos, a curiosidade de entender esse novo modelo, que pode fazer uma grande diferença para você, para a sua empresa, para as pessoas do seu relacionamento, que desejam mais, não no sentido egoísta, egocêntrico, no sentido mais de contribuir com a sociedade, com o bem comum, com a sustentabilidade, com transformar o mundo num mundo melhor, porque a ideia de fazer o bem, ou fazer todo um trabalho. Como é que é aquela frase de impacto que você sempre usa, Francisco? Todos em conjunto, no bem comum, como é que é? A gente do bem fazendo grandes negócios para o bem comum, Todos né? fazendo grandes negócios para o bem comum. Francisco, segundos, uns minutos, o tempinho que você precisar para você fazer suas considerações finais, deixar também o contato para quem deseja conhecer, saber um pouco mais, site, telefone, sinal de fumaça, para a pessoa ter a oportunidade de conhecer um pouco esse maravilhoso trabalho e essas pessoas extraordinárias compõem não só a diretoria, mas no entorno todo das pessoas que criam essa energia produtiva e num ambiente muito favorável que é a Indelta Business. Bom, primeiro eu queria te agradecer pessoalmente. Você é uma pessoa que a gente admira muito. Você é um exemplo de alto nível de qualidade humana, né? Eu observo, né, como você tem atitudes generosas, né? E é legal, né? Porque eu acho que a gente, como ser humano, a gente tem um monte de sensores, né? E a gente consegue perceber pelos sensores, não é um negócio racional, não é só pelo racional, é o que a gente sente, né? Então, você é um exemplo de profissional generoso, né? Que tem essa capacidade de olhar o que você pode fazer para os outros. E aqui, essa nossa conversa é mais um exemplo disso. Então, te agradecer por isso, por toda a parceria, pela sociedade, inclusive. A gente tem agora uma série de treinamentos a partir de janeiro já desse ano, a gente, como eu falei, acho que uma boa forma de entender melhor o que é a Indelta é participar de desses treinamentos, né, desses workshops, que é muito hands-on, né? A gente bota na prática alguns conceitos de rede e a gente faz as pessoas interagirem para sentir isso, né? Uma ampliação do campo potencial. Então, a gente já tem uma turma agora a partir de janeiro. Para maiores informações, da Indelta, o site é in-delta.com.br.
é um tracinho, não é underscore, é o tracinho mesmo, Enfim. é o hífenzinho. E, bom, depois a gente tem uma série de apresentações e vídeos que a gente pode compartilhar. Mas será um prazer receber todos os teus queridos amigos aí, da tua audiência. Vai ser realmente um prazer se a gente puder estar junto de alguma forma. Obrigado, viu, Renato? Obrigado, Francisco. E para você, claro, esse trabalho foi feito pensando em você empreendedor, em você empresário, em você sonhador, você que tem essa possibilidade. O que eu quero fazer da minha vida, o que eu estou fazendo? Estou feliz? Ótimo, está tudo bem, vai continuar sendo feliz. Mesmo assim, pode ser mais feliz ainda nessa oportunidade. E para você que percebe que, olha, tem alguma coisa que não está legal, que eu posso fazer para melhorar e trabalhar em rede, talvez assim, não no sentido generoso apenas, mas no sentido também de ganhar, porque você planta e colhe. A fazenda é isso, todo mundo planta e todo mundo colhe junto e reparte depois os lucros. E certamente são lucros muito mais fartos do que se você tiver que colher sozinho. E parece que esse assim, é o grande mote que traz o Francisco nesse trabalho. Parabéns, Francisco, uma honra te receber aqui. É um privilégio. Obrigado. Tapete vermelho sempre para você aqui. O estúdio é nosso, estamos aqui na Avenida Paulista, no nosso estúdio da Passadori, no 726. Em Delta também fica na Avenida Paulista, só que, eu digo assim, no nível mais elevado, lá na diretoria, lá no espaço. Que número que ficou o endereço da Indelta? No 2421, Paulista 2421, no 11º 24 e 21 da Paulista, 11º andar. Então, tá aí também, que estiver aqui pela Paulista, dá uma chegadinha lá para o Francisco, certamente o Mark ou a Regina vão estar lá te recebendo de braços e coração abertos. Tá bom? Muito obrigado, Francisco. E para você, um abraço e até o nosso próximo podcast, nosso próximo bate-papo. Até lá.